na parte de quinta-feira, a circuncisão. Vamos ler Êxodo capítulo 4 e os versos 18 a 31. Como entender essa história estranha relatada aqui sobre a circuncisão do filho de Moisés? Vamos ler Êxodo 4, 18 a 31. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Israel, ou seja, Jacó, não era o primogênito era Esaú, mas Deus escolheu Jacó como primogênito. Verso 23, Eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho, e o lançou a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, e encontrou-se no monte de Deus, e beijou-o. E denunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Queridos, muitas pessoas ficaram chocadas ao lerem que depois que Moisés obedeceu a Deus e começou a sua jornada de volta ao Egito, o Senhor o encontrou no caminho e procurou matá-lo. Pelo contexto da história, fica claro que a questão era a circuncisão. O filho mais novo de Moisés não havia sido circuncidado, como exigia a aliança com Abraão, conforme diz Gênesis 17, versos 10 e 11. Moisés, como líder do povo de Deus, precisava mostrar sua perfeita submissão e obediência ao Senhor, a fim de ser qualificado para levar a outros a serem também obedientes. Ele tinha que ser um modelo de entrega completa a Deus. Sua esposa Zípora era uma mulher de ação e circuncidou seu filho para salvar a vida do seu marido. Ela tocou em Moisés com o prepúcio cheio de sangue, e esse sangue representa expiação, vida e confirmação da aliança. O fato de que a circuncisão tinha sido feita rapidamente aumentou o drama da situação. Podemos aprender uma lição importante com esse episódio. Jamais devemos deixar de fazer o que sabemos ser correto. Luz dada por Deus é uma luz que ele vai cobrar. No caminho, quando vinha de Midian, Moisés recebeu uma advertência assustadora e terrível do desagrado do Senhor. Um anjo lhe apareceu de maneira ameaçadora, como se fosse destruí-lo imediatamente. Nenhuma explicação havia sido dada. No entanto, Moisés se lembrou de que havia desatendido a uma das ordens de Deus. Negligenciara efetuar o rito da circuncisão em seu filho mais novo. Deixara de fazer a condição pela qual seu filho poderia ter direito às bênçãos da aliança de Deus com Israel, e tal negligência por parte do dirigente escolhido de Israel diminuiria a força dos preceitos divinos sobre o povo, enquanto vivesse negligenciando um dever conhecido. Perceba, Deus dá uma luz e espera que ela seja obedecida. Quando nós negligenciamos o cumprimento de um dever conhecido, assim como Moisés, não estaríamos livres de perigo.
pois Deus não pode proteger com seus anjos pessoas que estão desobedecendo ordens conhecidas. Deus dá a luz e Deus cobra a luz dada. Deus não exige de você nada que Ele já não tenha dado antes. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, e que recebeu a iluminação do Espírito de profecia, mais de 50 livros escritos por Ellen White, profetisa de Deus. Deus nos deu luz abundante, a luz maior, que é a palavra de Deus, e a luz menor, que é o Espírito de profecia. Deus nos deu luz abundante, mas Deus espera de você obediência, viver segundo a luz dada por Deus. Existe muita negligência à luz dada por Deus, porque o povo de Deus não tem dedicado tempo para estudar a luz maior, que é a Santa Bíblia, e não tem dedicado tempo para estudar e ler também os livros da luz menor, o Espírito de profecia. Queridos, Deus nos deu a reforma da saúde. A reforma da saúde faz parte da luz abundante dada por Deus. E Deus quer que você entenda que o seu corpo é templo do Espírito Santo. A reforma da saúde precisa ser aplicada na sua vida, na minha vida. Vivemos em santidade no pensamento e em santidade em nosso corpo. O que nós comemos e bebemos tem tudo a ver com a nossa santidade. Deus não se esqueceu de Moisés, embora ele tenha sido tentado a duvidar do chamado de Deus. Durante os primeiros 40 anos de vida lá no Egito, quando ele foi preparado para ser faraó, ele teve conhecimento do chamado de Deus para ser o libertador de Israel, mas ele tinha que aprender a desconfiar de si mesmo. Por isso Deus o conduziu para o deserto, para que durante 40 anos ele aprendesse a confiar unicamente em Deus. E durante esses 40 anos no deserto, ele pensou que Deus tinha se esquecido dele, que Deus não tinha mais uma missão para ele, mas Deus simplesmente estava preparando Moisés, preparando-o para o cargo de liderança. Deus chama, Deus prepara, Deus tira os nossos defeitos, Deus nos convence da nossa incapacidade e Deus nos convence do poder divino à nossa disposição. Hoje nós conhecemos a história de Moisés completa, mas coloque-se no lugar de Moisés. E como você reagiria? Será que você daria desculpas também? Deus não perde tempo. Os 40 anos no deserto não foi um tempo perdido. Foi a escola que Deus usou no deserto, preparando e instruindo Moisés para ser o líder do seu povo. Nos anos tranquilos passados no deserto, Moisés fez tudo o que o Senhor chamou para realizar. Ele foi um homem de família, ele cuidava de ovelhas, ele escreveu 2 livros bíblicos, o livro de Jó e o livro de Gênesis, que foram escritos nesses 40 anos que ele esteve no deserto. Imagine quantas revelações Deus fez para ele escrever o livro de Gênesis. Quando você lê o livro de Gênesis, a semana da criação, a queda de Adão e Eva, queridos, ali está o plano da salvação. Tudo foi revelado para Moisés durante esses 40 anos no deserto. A experiência de Moisés nos ensina que Deus não se esqueceu de nós. Deus nos usa e o tempo que nós consideramos tempo perdido é tempo de treinamento. Alguém poderia argumentar de que, à primeira vista, a desculpa de Moisés tinha sentido. Por que alguém acreditaria em mim? Quem sou eu? Dizia Moisés. Não sei falar bem, sou pesado de língua. Queridos, o que essa história ensina a você e a mim sobre aprender a confiar que Deus nos capacita a fazer o que Ele nos chama para realizar. Deus está chamando você, meu querido irmão e irmã, e Deus o capacitará. Deus derramará sobre você o Espírito Santo. Seremos batizados pela chuva temporã e pela chuva serôdia do Espírito Santo, que em nós habita, para que com santa consagração cumpramos com a missão profética
que Deus deu para você para o movimento profético do tempo do fim, pregar ao mundo as 3 mensagens angélicas e preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Responda o chamado de Deus dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, assim como o Senhor chamou Moisés e o habilitou, também, Senhor, usa-nos, habilitando-nos pela habitação do Espírito Santo em mim e em meus irmãos. Derrama sobre nós a chuva temporã e serôdia do Espírito Santo e usa-nos na pregação da Tua palavra, na preparação de um povo para a volta de Jesus, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã. Deixo com vocês a paz de Jesus. Amém.